confluência. Podemos fazer uso dessa movimentação que a vela faz a nosso favor, ou seja, podemos utilizá-la como uma confluência para confirmar a nossa análise e validar a nossa entrada. Veja o exemplo abaixo. Toda vela vermelha, quando ela abrir, ela fazia a negativação, né? Ela abre e sobe, né? No caso, ela negativa, por que ela é negativa? Porque ela teria que abrir e já descer, certo? Seguindo o fluxo. Mas não, a partir do momento que ela abre e dá um piquinho de vela contrária à movimentação que era para ela fazer, ela negativa, ela valida, certo? Ela confirma a nossa leitura para put, tá? E a vantagem de você aguardar essa movimentação inicial, né? Que ela dá esse pico de vela para você entrar por aqui, na ponta desse pavio mais ou menos, com um put, né? Que você ganha na taxa, tá? A sua entrada fica com uma posição mais segura. Aqui também, no caso da vela verde, a vela verde é o contrário, tá? Ela abre, aquela teria que abrir e já subir, certo? Porém, o que ela faz? Ela abre e desce, tá? Ela fica vermelha primeiro, depois que ela sobe para ficar verde. Nesse ato dela nascer e ficar vermelho, que o pessoal denomina de negativação, tá? E isso aqui é uma validação para nossa entrada. Por quê? Porque você pega uma taxa de maior segurança na sua entrada, tá? Agora veja um exemplo da aplicação prática. Aqui a gente tem dois exemplos, certo? Na primeira situação aqui, deixa eu marcar aqui. Essa primeira situação a gente tem um fundo, na segunda situação a gente tem um topo, tá? Eu vou explicar o que aconteceu aqui e se a gente faria ou não a nossa entrada. Vamos lá. Aqui, ó, no primeiro cenário temos que a quarta vela rompeu a máxima da vela anterior nessa mesma linha de preço, tá? Aqui a gente tem a quarta vela, certo? Que rompeu aqui, ó, o paviozinho, certo? Da vela 2, né? Que é a mesma linha de preço, né? Então a gente tem que a quarta vela rompeu a máxima da vela anterior, passando a ser uma nova posição, mais nova alta. A partir do momento que ela rompe a máxima da vela anterior, ela passa a ser uma nova posição, porque ela é um novo preço, certo? Ele é um comando de alta também. E esse paviozinho que ela deixa aqui em cima é considerado a nossa nova alta, tá? Em outros termos, temos que é uma vela de força, tá? Todas essas características que ela faz aqui, certo? Que a quarta vela faz, por ela ser um comando de alta, ela ter rompido a máxima da vela anterior e ter deixado o paviozinho, ela se consolida como sendo a nossa vela de força, tá? O que dá mais vazão ainda, porque aqui você já tem um ponto de essa marcação que foi rompida, tá? Que é esse paviozinho, você pode usar ela como referência para validar a sua entrada para retração na próxima vela, tá? Aqui eu percebo aqui os candles 3 e 4, aqui ó, os candles aqui ó, 3, 4, eles formam uma micro tendência de alta. Por quê? Porque a primeira vela aqui, a verde, né? A vela 3, ela é a vela da reversão, e a segunda vela verde, que no caso é a quarta, né? Ela é a nossa vela que valida, né, a reversão, né? Uma vela de confirmação da reversão. Tá? Então, a partir do momento que ocorre a confirmação da reversão, você tem uma micro tendência formada. Tá? Até aqui tudo valida a nossa leitura para cá na quinta vela. Todavia, nossa última confluência é o comportamento que a quinta vela vai adotar ao nascer. Se ela negativar, valida a nossa leitura. Já se ela subir direto, cancela a nossa leitura. Observa aqui, ó, a quinta vela, ela nasce simetricamente aqui com o fechamento da vela anterior e ela desce primeiro. Tá? No que ela desce, ela valida a nossa leitura de cal. Tá? Então aqui você pode entrar com cal nesse ponto aqui, que ela vai subir, tá? E você vai ter um win
com uma margem de segurança tranquila. Perfeito? Agora vamos para o segundo exemplo aqui. Agora a gente vai analisar o topo, tá? A gente tem 5 velas marcadas, certo? Observa aqui que a terceira vela, ó, ela engolfa, tá? Ela engole a segunda vela, certo? Aqui a gente tem a formação de um padrão de candlestick de reversão, o engolfo de baixa, tá? Essa é a primeira informação. A gente tem que ela rompeu a mínima da vela anterior, certo? Então ela passa a ser, e mudou de cor, né? Ela passa a ser a nossa nova posição de baixa, e ela deixa esse paviozinho aqui se consolidando como nossa nova baixa também. Essa é a primeira informação, tá? O que acontece? A quarta vela, ela fechou, o corpinho dela fechou dentro do pavio da vela 3, então ela passa a ser uma indecisão do mercado, né? Aqui a gente tem então que formou uma dupla posição, tá? O meu primeiro ponto de defesa é esse pavio aqui, tá? Que foi rompido, tá? A mínima da vela anterior que foi rompido pela vela 3. O meu segundo ponto, minha segunda marcação de defesa é a junção da vela 3 à vela 4, tá? E como ela forma uma dupla posição, eu posso marcar elas, tá? O que acontece? A partir do momento que a quinta vela nasce em negativo ela abre aqui nesse ponto, certo? Simetricamente com o fechamento da vela 4, e dá um pico de vela testando a minha marcação, tá? No que ela testa a minha marcação, essa marcação aqui que foi rompida pela terceira vela, eu tenho uma leitura de put, certo? Ou melhor, eu tenho uma validação da minha leitura de put. Por quê? Porque eu tenho aqui já uma micro tendência de baixa, certo? Eu tenho uma marcação forte, tá? Porque eu tenho essa vela 3 aqui, a partir do momento que ela rompe a mínima da vela anterior, ela passa a ser uma vela de força, tá? Eu tenho um padrão de candlestick aqui de reversão, tenho várias confluências validando a minha leitura de put. Perfeito? Sempre procurar somar 3 ou mais confluências a favor da sua entrada, tá? Eu costumo utilizar a negativação como a minha última confluência, certo? Geralmente eu tenho 3 confluências e esse ato da vela ao nascer aqui e descer um pouco, né, ou nascer aqui e subir um pouco, dando um pico de vela, é o ato de negativar. Então essa movimentação é a minha última validação, tá? A minha última confirmação para validar a minha entrada, tá? Ou confluência. Perfeito?